A palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Você está ouvindo o programa Cristo no seu Lar, na apresentação do irmão Caetano. Ouça agora uma reflexão da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Graça e paz para todos os nossos ouvintes. Seja quem você for, esteja onde você estiver, que Deus te abençoe nesta noite. Você é bem-aventurado por estar ouvindo a palavra de Deus. E mais bem-aventurado será se puseres em prática tudo o que Deus falar ao teu coração. Essa é a sua rádio Farol FM 90.7 e este é o seu programa Cristo no seu Lar. Programa este que vai ao ar sempre de segunda a sábado das 17 às 19 horas, trazendo sempre o melhor de Deus para o teu coração. Tá certo? Você é um privilegiado. Sem mais delongas, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração nesta noite, para os nossos corações, porque eu me incluo também no meio. Livro dos Salmos. O Salmo é o 34 e o versículo é o 19. Salmo 34, versículo 19 diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ponto final. Repetindo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ponto final. Eu estive meditando esta semana acerca do sofrimento e eu formulei um sermão. E o tema dele é: por que os justos sofrem? Temos a pandemia que tem afetado milhões pelo mundo afora. Quando não mata, deixa sequelas. Quando não deixa sequelas, a pessoa se recupera. Mas tem atingido boa parte da população mundial, porque é uma pandemia. Pandemia. A palavra pan quer dizer todos ou tudo. E demia vem de demos, que quer dizer povo. Ou seja, é uma doença, é um vírus que atinge todo o povo ou toda a população mundial. Ninguém está livre. Quantos de nós já pegamos, né? E estamos sujeitos. Mas vale lembrar que sofrimento não é somente pandemia. Existem outros sofrimentos. Existe desemprego advindo da pandemia. Existem outras enfermidades, seja na mente, seja no corpo, seja no espírito, seja em que área for, enfermidades as mais diversas. Diabetes, pressão alta, coração, doenças na pele, nos olhos, na coluna, seja lá onde for. Problemas na família são os mais diversos. Problemas sentimentais, problemas conjugais. São tantos problemas. Perseguição. Quantos cristãos não estão morrendo? Falamos em pandemia, mas muitos cristãos estão morrendo por defender o nome de Cristo pelo mundo afora. Nosso país é livre para pregar, mas muitos países são cortinas de ferro, né? Impedem que o evangelho se adentre nesses locais, e muitos cristãos, por defenderem o evangelho de Cristo, têm morrido. Então são muitos os sofrimentos. E eu tomei esse Salmo 34, 19, Salmo de Davi, por base, porque ele resume tudo que eu penso e que eu quero transmitir para você nessa noite. O tema da mensagem é: porque os justos sofrem. Você pode já ter ouvido falar, pode já ter ouvido algum pregador falar sobre esse tema, mas eu quero trazer
reavivar a sua memória e trazer algumas coisas possivelmente novas para que você possa aprender. Se você já sabe, você vai reforçar a sua memória. E se você não sabe, você vai aprender. E se você aprender, você vai ensinar outras pessoas. Essa é a base do conhecimento. Ele começa o versículo dizendo que são muitas as aflições. A palavra muita, ou muitas, é um advérbio de intensidade. Você que já estudou a gramática da língua portuguesa, ou pelo menos os alunos que já estão estudando, para quem já teve acesso à gramática, sabe que existem substantivos, artigos, advérbios, verbos, pronomes, interjeições, enfim. As classes de palavras são 10. E dentre estas estão os advérbios. E esse advérbio aqui está intensificando. Muitas, está intensificando alguma coisa. Está intensificando, no caso aqui, as aflições. Muitas é um advérbio, são é um verbo, as é um artigo definido, feminino, plural. Aflições é um substantivo abstrato. Do é uma preposição e justo poderia ser um adjetivo. Justo às vezes pode ser um adjetivo. Eu posso dizer assim: Caetano é justo. Essa palavra justo é um adjetivo porque está qualificando Caetano, que é o substantivo. Mas no caso aqui, antes da palavra justo existe um pronome. Aliás, uma preposição. Pronome não, preposição do, que é a palavra de mais o artigo o, que forma do. Como está implícito o artigo, então toda palavra que antecede, toda palavra que antes dela, que antecedendo ela vem um artigo, ela é substantivada. Então deixa de ser adjetivo para ser um substantivo. Nesse caso aqui é um substantivo concreto. Então essas são as definições gramaticais do texto bíblico. Muitas são as aflições do justo, muitas. Quando eu penso nesse versículo, quando eu leio esse versículo, emergem na minha memória algumas ideias. A primeira ideia que emerge é a seguinte: é que esse versículo, ele não pode ser pregado, não pode ser citado, mencionado em algumas igrejas. Eu vou explicar a você por quê. Na Igreja Universal do Reino de Deus, esse versículo não pode ser citado. Na Igreja Internacional da Graça de Deus não pode ser citado. Na Igreja Casa da Bênção não pode ser citado. E outras igrejas neopentecostais não pode ser citado esse versículo. Por quê? Porque, com todo o respeito que eu tenho a eles, mas eles têm uma visão distorcida da Bíblia. Porque para eles pregam a teologia da prosperidade. E para eles, o justo, o crente, o salvo, o homem de Deus ou a mulher de Deus, não pode sofrer enfermidades ou não pode ser pobre. Não pode sofrer, em suma, não pode sofrer. Em suma, não pode sofrer. Porque se o verdadeiro servo de Deus, ele tem que gozar das benesses desse Deus. Não é admitido que um servo de Deus sofra porque ele é servo de Deus. E Deus não permite que seu servo sofra. Mas eu observo que é o próprio Edir Macedo, que é o mentor dessa religião, da igreja, de uma dessas igrejas neopentecostais, Edir Macedo, ele tem a mão torta. Ele usa óculos e ele sofre de diabetes. Então ele não é exemplo para pregar isso. Ele próprio sofre. E como é que ele pode pregar que o justo não pode sofrer? Se ele usa óculos, se ele tem diabetes e se ele tem a mão torta. Como é que ele pode pregar para os outros? O evangelho dele só serve para os outros, não serve para ele mesmo. Então não pode ser pregado esse evangelho, esse versículo não pode ser pregado nessas igrejas. Por quê? Porque para eles o justo não pode sofrer. E o texto aqui está dizendo que muitas são as aflições do justo. Então se choca com a ideia deles.
Para eles, justo não tem nenhuma tribulação, nenhum sofrimento. Mas para Davi é o contrário. O justo sofre muitas aflições. Tá certo? Então vale essa lembrança nesse exato momento. Mas vamos para a mensagem. Por que os justos sofrem? Em primeiro lugar, o justo sofre, como está escrito em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, eu quero ler para você nessa noite. Diz assim, Eclesiastes 9, 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Tudo sucede igualmente a todos. Salomão está dizendo aqui em Eclesiastes 9:2 que o justo sofre, que é o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite. O justo sofre porque ele está debaixo da lei universal do sofrimento. Ou seja, o sofrimento alcança tanto ao justo como ao ímpio, tanto ao santo como ao pecador, tanto ao que teme a Deus como ao que desobedece a Deus, tanto ao puro como ao impuro, tanto ao crente como ao ateu, tanto ao branco como ao negro, tanto ao judeu como ao oriental, tanto ao pernambucano como ao sulista. Atinge a todos os seres humanos o sofrimento. Nenhum ser humano está livre de sofrimento. Então, em primeiro lugar, o justo sofre porque ele está debaixo da lei universal do sofrimento. O que sucede a um, sucede ao outro. Ninguém está livre. Este é o primeiro ponto que eu quero destacar. Agora, por que veio isso? Esse sofrimento que alcança a todos veio desde a intromissão do pecado no mundo. Desde que Adão cometeu o seu pecado, os seus descendentes vêm todos com o castigo divino, a lei divina de que todos irão sofrer, porque todos são pecadores. Diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, todos são pecadores, todos são sofredores, todos pecaram semelhante a Adão. Eu não pago pelo pecado de Adão, vale salientar. Eu não sou pecador por causa de Adão. Eu sou pecador porque eu cometo meus próprios pecados. Adão pecou os pecados dele e eu peco meus próprios pecados. E você também comete os seus próprios pecados. Então nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados, não por causa do pecado de Adão. Adão pecou os dele e nós pecamos os nossos. Precisamos pedir perdão a Deus todos os dias por nossas faltas, arrependermos-nos todos os dias dos nossos pecados, para que gozemos do refrigério e da paz em nosso coração. Tá certo? Peçamos perdão todos os dias a Deus pelos nossos pecados e lutemos. Não é somente pedir perdão, porque é fácil. Eu peco hoje, amanhã eu peço perdão. Peco amanhã, depois de amanhã eu peço perdão. E vou pedindo e nunca me esforço para vencer. Não. Você tem que pedir perdão pelos seus pecados. Nós temos que pedir perdão, mas temos que fazer força, pedir força a Deus para vencermos as tentações e não vivemos nos vícios, nos pecados, nas mazelas desse mundo. Devemos empregar força para vencermos as tentações. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. O justo sofre porque ele está debaixo da lei universal do sofrimento. Ele não sofre sozinho. O justo sofre, mas o pecador sofre também. Em segundo lugar, por que o justo sofre? 2 Samuel, capítulo 12, versículos 9 a 14. Davi, o próprio autor desse Salmo 34:19, que eu tomei por base, que falou que muitas são as aflições do justo, o próprio Davi que escreveu esse Salmo, é também o personagem central desse texto de 2 Samuel, capítulo 12, que eu vou ler para vocês uma partícula, uma parte. Davi havia adulterado com Batseba, a filha de Eliã. Eliã não era uma mulher, era um homem.
Alguém nomeia filhos com o nome Eliã, pensando que Eliã era uma mulher, mas Eliã era um homem. Eliã foi o pai de Batseba. E Batseba adulterou com Davi e Davi adulterou com Batseba. Adulterou, ou seja, traíram seus parceiros. Davi era casado, mas manteve relações com uma mulher casada também. Então adulterou. Adultério é quando há relacionamento entre casados. Para quem não sabe. E Davi, além de adulterar com Batseba e ela ter engravidado, Davi ordenou que Urias fosse morto na frente da batalha. Que ele fosse posto na frente da guerra e que ele fosse flechado, fosse morto pelos seus inimigos. Para que ele pudesse esconder o seu pecado e casar com Batseba. E assim foi feito. Mas pensa que Deus esquece, pensa que Deus não vê. O que é feito em oculto, Deus torna às claras. Não há pecado que se esconda. Todos os pecados são revelados. Um dia, mais cedo ou mais tarde, o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados serão revelados. Se não for revelado na terra, mas será revelado no julgamento final, no trono branco, onde todos serão julgados, ali serão revelados os nossos pecados. Mas muitos dos pecados são revelados ainda aqui na terra. Essa é a máxima que eu quero destacar nessa noite. Muitos dos nossos pecados podem ser revelados aqui na terra. E foi revelado o pecado de Davi. Natã foi enviado por Deus para advertir Davi e mostrar a ele que ele havia pecado. E o versículo 9 do capítulo 12 de 2 Samuel dizem assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei de tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira aqui os teus inimigos do Senhor, aqui os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, resumindo, existem pecados que cometemos que Deus perdoa, mas as consequências aparecerão. Por exemplo, o indivíduo mata alguém, ou rouba alguém, ou estupra alguém, ou faz alguma mazela com alguém. E esse alguém arrependido, esse que cometeu o delito arrependido, vai para a igreja, se converte e entrega a sua vida a Deus. Se pedir perdão a Deus, Deus perdoa de coração. Agora, o passado, se a justiça descobrir que ele foi o autor do crime, ele vai pagar na justiça o seu crime. Mesmo convertido, com a Bíblia na mão, ele irá para a cadeia. Porque cometeu um delito, se converteu, mas o seu passado ainda está de pé. A justiça ainda cobrará a sua maldade. Deus perdoou, mas as consequências vêm. Por isso que eu quero advertir a todos, e me advertir também. Olha, olhemos para nossas vidas. Tenhamos cuidado com o que fazemos. Porque nossos pecados podem terem consequências indesejadas. Consequências, na verdade, indesejadas. Então tenhamos cuidado com o que fazemos, para que não tenhamos consequências indesejadas. Foi o caso de Davi. Então, em segundo lugar, o justo sofre porque pode ser que em algum momento da sua vida ele possa declinar da sua justiça. Porque a vida cristã é como as ondas do mar. Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. E pode ser que nessas descidas, nesses declives, nessas quedas, você cometa um deslize, um pecado que possa trazer para a sua vida consequências terríveis na sua vida. Por exemplo, o adultério, a prostituição, o roubo, as drogas podem manchar o seu nome, meu filho.
Existem pecados que mancham o nome da pessoa. Deus pode perdoar, mas as consequências vêm como consequência do seu pecado. Então tenha cuidado na sua vida. Tenhamos cuidado com as nossas vidas. Lutemos com todas as forças para vencermos as tentações do diabo. Porque o diabo tem prazer em manchar o nosso nome. Tem prazer em manchar o nosso nome. Tem prazer em sujar a nossa vida. O diabo luta 24 horas por dia, tentando nos fazer cair, pecar contra Deus. E num desses deslizes, pode ser que nós cometamos um pecado que deixe a nossa vida, craseado a nossa vida, consequências terríveis. Então, em segundo lugar, o justo sofre porque pode ser que ele tenha pecado contra Deus. É certo. Aí eu volto a falar sobre a teologia da prosperidade. É certo que nem todo pecado, nem todo sofrimento é resultado de pecados. Existem sofrimentos que sofremos por alguma coisa, que não foi o pecado que cometemos. Mas muitas vezes pode ser que uma consequência seja devido a um pecado cometido. O sofrimento seja devido a um pecado cometido. Por exemplo, sexo foi feito para casais, para casados. Aí vem a jovem, se deita com um rapaz e fazem um filho. Depois se separam e vivem aquele inferno. Um tentando voltar para o outro e não conseguem. Vivem brigando. Um inferno terrível. Só que antes a jovem orava a Deus para Deus lhe dar um casal, um esposo. Mas só que ela pedia um esposo do mundo. E não pedia um jovem da igreja. E casou com um jovem do mundo. Sabemos que os jovens do mundo, eles podem ter algumas qualidades, mas espiritualmente eles são mortos. Eles não sabem o que é temor a Deus, não sabem o que é respeito a Deus, não aprenderam a conviver entre quatro paredes com uma pessoa, não sabem o que é regras, o que é norma. Muitas vezes ele não aprendeu isso na igreja, porque vive no mundo. E a jovem casou com esse indivíduo. Então vai trazer consequências terríveis para a sua vida, porque pediu um jovem do mundo. Deus disse não, mas essa pessoa avançou o sinal e disse sim a esse jovem. Então vai trazer consequências terríveis para a sua vida. Porque cristão tem que casar, namorar, noivar com cristão e não com pessoas do mundo. Porque só é incompatível. A Bíblia chama de jugo desigual. Então às vezes trazem muitas consequências terríveis para muitos jovens inexperientes. Então aprenda com as pessoas mais velhas, meu amigo. Aprenda. A vida não é fácil, mas pode se tornar quando se dobra perante a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o justo sofre porque está sendo provada a sua fé. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Dizem assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Prova da vossa fé. O que é ser provado? Ser provado por Deus não quer dizer que Deus queira saber quem é você, porque Deus já sabe quem é você, mesmo antes de você nascer, muito antes de mundo ser mundo, Ele já conhecia você. Mas a prova, que a Bíblia fala prova, é que Ele quer que você mesmo saiba quem é você, que você conheça a sua estrutura frágil, débil, limitada, pecaminosa. Tá certo? Provação não é que Deus queira saber quem é você, mas é para você saber quem é você mesmo. Tá certo? Então, em terceiro lugar, o justo sofre porque está sendo provada a sua fé. Deus quer que você saiba quem é você mesmo, que você conheça você mesmo, que você faça uma introspecção nesse seu sofrimento. Porque muitas vezes quando estamos contentes, alegres, quando tudo está bem, a gente não pensa nas coisas principais e mais importantes da vida. Mas quando aparece o primeiro sofrimento, o primeiro nome que a gente chama é Deus. Deus, tenha misericórdia de mim, meu Deus.
Aí, meu amigo, você deve se lembrar de que sua fé está sendo vai ser provada. E você tem que fazer uma introspecção. Meu Deus, o que está acontecendo comigo é o quê? É causa de pecados? É que está sendo provada a minha fé? É um sofrimento que todos passam? O que é que está acontecendo comigo, meu Deus? O que é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, Senhor? Que você possa fazer uma introspecção na sua vida nesse exato momento e pensar: por que é que eu estou sofrendo? Porque muitas vezes, quando o indivíduo está sofrendo, ele de forma errada e maligna atribui a Deus o seu próprio sofrimento e diz: Deus, és tu quem estás me castigando. Mas muitas vezes não é Deus que é o autor do seu sofrimento, é você mesmo o culpado. Então, ser provada a nossa fé é para a gente analisar quem somos nós, a nossa estrutura, a causa do sofrimento, o porquê estamos sofrendo. Ser provada a fé é isso aí, meu amado. E Deus quer ver até onde você aguenta, até onde você suporta. Certo? Em quarto lugar, o justo sofre porque Deus quer nos tornar pacientes. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O que é paciência? Na minha versão aqui está o nome paciência, que a minha versão é a Almeida Revista e Corrigida. Almeida Revista Corrigida. Na Almeida Revista Atualizada, ao invés dos editores colocarem o nome paciência, colocaram o nome perseverança. Porque muitas pessoas incautas pensam que paciência é você suportar calado sem esboçar nenhuma reação. Aí se você pensar que paciência é você sofrer calado sem esboçar nenhuma reação, sofrer calado, guardando o sofrimento para si, sem dizer nada, sem reclamar, aí como é que você encaixa aquele texto de Tiago que diz que Jó foi um homem paciente? Lembra-te da paciência de Jó, está escrito lá em Tiago, parece que é o capítulo 5, se não me falha a memória, que diz da paciência de Jó. Então, se Jó foi paciente, por que ele reclamou tanto da vida? Porque Jó foi o cara que mais reclamou, como sabemos. Quem lê os 42 capítulos do livro de Jó perceberá logo nas primeiras páginas do livro que Jó reclamou muito da vida. Jó queria ter sido um filho abortivo, Jó não queria ter nascido, Jó reclamou da família, Jó reclamou do seu sofrimento, reclamou da sua esposa, reclamou de tanta coisa, reclamou de tudo na vida. Agora, o que é interessante é que a perseverança ou a paciência que a Bíblia fala não é suportar sem reclamar, porque Jó reclamou. A perseverança e a paciência que a Bíblia fala é você suportar sem tirar a sua própria vida. Você vai aguentar o sofrimento sem tirar a sua própria vida. Porque quando você tira a sua própria vida, você está dando um cabo da sua vida, está dando um ponto final na sua vida, dando fim ao seu sofrimento, talvez, e fim à sua existência. Perseverança é suportar sem blasfemar de Deus e sem atribuir a Deus a culpa pelo seu sofrimento. Tá certo? Paciência e perseverança é isso. Aí alguém pode dizer: mas perguntaram àquela mulher sunamita lá no passado que o seu filho foi, que ela ganhou um filho, conforme a profecia do profeta lá. Perguntaram à mulher: vai tudo bem? Ela disse: vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem. Então todos têm que dizer assim? Eu penso comigo, nem todos têm essa capacidade. Quem dera que todos tivessem essa capacidade, mas nem todos têm. Porque Jó não disse que estava tudo bem, Jó reclamou da sua vida. E Jesus, partindo para Jesus, e Jesus reclamou? Se você ler aquele capítulo
bem antes da sua crucificação, no Getsemane, quando ele estava suando gotas de sangue, transpirando sangue dos finíssimos vasos de glândulas sudoríparas, vasos capilares das glândulas sudoríparas, que fez ele transpirar sangue. No lugar do suor, o sangue jorrava pelos seus poros. Naquele momento ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ele não disse que estava tudo bem com ele. Ele disse que a alma dele estava angustiada. Ele também disse: passa de mim, se possível, este cálice. Mas de repente os anjos apareceram e me confortavam. Porque a Bíblia diz aqui, o salmista Davi disse, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, os anjos apareceram para ajudar Jesus e lhe confortar. E de repente ele diz: passa de mim esse cálice, Senhor, se for possível. Aí, ao mesmo tempo, ele diz: mas que seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Tá certo? Então, o justo sofre porque, em quarto lugar, Deus quer nos tornar pacientes. Em quinto lugar, o justo sofre porque Deus quer que vejamos o seu milagre. João capítulo 9, versículos 1 e 3. João capítulo 9. Fala sobre o cego. João capítulo 9, versículos 1 a 3 dizem assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Está vendo aí? Perguntaram quem havia pecado. Ou seja, aqui os discípulos, eles acreditavam na reencarnação. Porque ele diz: esse pecou numa vida passada. Traduzindo o texto, é isso que ele quer dizer. Numa vida passada, este pecou para que ele nascesse nesta vida cego. Eles acreditavam na reencarnação. Ele pecou numa vida passada para que agora ele nascesse cego? Ou foi o seu pai, foram os seus pais quem pecaram para que ele nascesse cego? Aí Jesus disse: não há reencarnação. Nem foi ele que pecou numa vida passada, nem foram seus pais. Mas ele nasceu assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, Deus fez com que esse homem nascesse cego, para que um dia, quando Jesus viesse à terra, ele conhecesse Jesus e ele tivesse a chance e a oportunidade de ver um milagre acontecendo na sua vida. Então pode ser que o sofrimento da tua vida não seja por causa da lei universal do sofrimento, não seja porque você pecou contra Deus, seja porque Deus quer ver que aconteça um milagre na tua vida. Muitas vezes é isso que Deus quer. Ele faz a gente sofrer para que mais na frente a gente receba a vitória e a gente possa contar essa bênção e edificar outras pessoas. Tá certo? E para finalizar o meu sermão, o justo sofre porque ele é justo. O justo sofre porque ele é justo. Veja o que diz Mateus capítulo 10, versículo 17. O justo sofre, em sexto lugar, porque ele é cristão. O justo sofre, o crente sofre porque ele é cristão. Veja o que diz Mateus 10, 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Versículo 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Ou seja, o cristão sofre ódio das pessoas porque ele é cristão, pelo fato de ser cristão. Então, em sexto lugar, o crente sofre, o justo sofre porque ele é justo, porque ele é crente, porque ele é temente a Deus, porque ele serve a Deus. Pelo fato de ele servir a Deus, o reino das trevas se levantam porque não querem ver a sua obediência a Deus. Porque sabe que assim que você se levanta diante de Deus, se reveste de Deus, o inimigo se levanta do outro lado para tentar lhe derrubar.
tá certo? Mas a Bíblia diz, Salmo 34:19, diz que muitas são as aflições justas, mas o Senhor o livra de todas. E aqui diz, ó: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 25, terminando agora. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se Jesus sofreu, você, por seguir a Jesus, você vai sofrer também. Você vai sofrer escárnio, você vai sofrer rejeição, você vai sofrer desprezo, humilhação, preconceito, discriminação, racismo. Você vai receber tudo isso porque você serve a Jesus Cristo. Então fica aqui esse sermão. Por que os justos sofrem? Em primeiro lugar, ele sofre porque está debaixo da lei universal do sofrimento. Em segundo lugar, sofre porque pecou contra Deus. Em terceiro lugar, sofre porque está sendo provada a sua fé. Em quarto lugar, sofre porque Deus quer nos tornar pacientes. Em quinto lugar, sofre porque Deus quer que vejamos o milagre dele. E em sexto lugar, nós sofremos, os justos sofrem, porque nós somos cristãos. Recapitulando o texto. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha. Clóvis, um abraço, Graça, vai compartilhando, Samuel. Bom demais ouvir a voz do Senhor. Se você tem